Pessoal do canal, tudo bem com vocês? E hoje a nossa convidada é a Vanessa Mendes Tio. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem com você, Grazi? Tudo jóia. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, né? Grazi, a maternidade nem sempre é aquele mar de rosas que a gente pensa, né? E eu acredito que só quando somos mães é que a gente realmente vê o que acontece. Eu sempre digo assim que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mas a coisa mais difícil na minha vida. E foi o que trouxe mais desafios na minha vida. Mas com tudo isso também, foi um abrir de portas, até para me conhecer, para saber que certas coisas que eu pensava que não poderia fazer ou ter, ou imaginava, hoje em dia para mim é muito tranquilo e fácil. Eu tive o Felipe com 39 anos, né, engravidei na pandemia, né, começou a pandemia, Felipe veio. Né, engravidei ali, então eu passei a pandemia inteira grávida, morrendo de medo de pegar covid, totalmente isolada e totalmente sozinha, eu e meu marido. E e ele nasceu em janeiro, que deu um boom de novo da pandemia, né, deu lembro ali que janeiro foi um mês que deu um salto grande de números, e e ele nasceu ali nesse período. E a minha mãe queria me acompanhar, não pôde estar aqui comigo. Ela teve covid e com todas mais um tempo passou, enfim, ela conheceu o Felipe com 4 meses, hoje ele tá com 2 anos e 8 meses. E foram horas de trabalho de parto, horas, foi quase 2 dias de trabalho de parto. Tu fez normal? Tu teve ele normal? Normal, foi normal. Uhum. Eu já estava pedindo arrego, já não queria mais, né, eu acordei, eu fui para o hospital na segunda, fui no hospital no sábado de noite, e na segunda de manhã eu já queria fazer cesárea, porque eu não aguentava mais. Aí chegou o médico e disse: "Não, tá com 7 de dilatação, pode ir pra sala de parto". Então nesse período todo, né, com o Felipe pequenininho, eu aprendi tudo muito sozinha. Foi, hoje eu consigo ver que eu fiz muita coisa e me orgulho disso. Né, mas até um ano atrás eu não conseguia ver dessa forma, né, tanto que eu tive a depressão pós-parto. Acho que é algo que acontece muito contigo também, é a gente perder a identidade, né, a gente acaba meio que perdendo a nossa identidade, né. Eu tive o Felipe um pouco tarde, então eu passei mais de 30 anos da minha vida vivendo para mim, né, para mim, meu marido, enfim, né, já nem imaginava mais que teria filhos, já era uma ideia que tinha ficado para trás, então ficou por assim. E ele veio bem de surpresa, surpresa mesmo. E eu fiquei completamente perdida, perdida, porque eu não conseguia fazer mais nada além de cuidar dele. E até eu perceber que eu estava com a depressão, levou quase um ano ainda. E eu só me dei por conta porque eu tinha parado de escovar meu cabelo, eu tinha parado de escovar meus dentes, eu só chorava, e eu amava tanto aquela criança, mas eu estava tão exausta que às vezes eu não queria nem olhar para ela, né, porque eu estava exausta. E isso acho que é muito mais normal, do que a gente possa imaginar, e o quanto de culpa a gente sente nesse momento, né, porque você olha aquele negocinho pequenininho, né, assim, que depende totalmente de você, porque ele depende totalmente de você, e você às vezes não querer ver ele, sabe. Ou dizer assim: "Cadê a mãe dessa criança? Devolve essa criança pra mãe", sabe.
medo de ser julgada, o medo de são muitos, muitos medos, muitos medos. E eu consegui, eu consegui começar a melhorar quando eu comecei a falar sobre isso, né, falar sobre a depressão pós-parto, e falar que a maternidade é linda sim, é uma das coisas mais gostosas da nossa vida. Pode ser que nesse momento, né, que você é recém-mãe, né, que ainda tá meio perdido, meio ainda não sabe o que acontece com você e não sabe o que acontece com a tua vida, pode ser que seja a pior coisa do mundo. Porque eu pensava, eu disse assim: "Ah, eu podia não ter tido filho", né. Minhas amigas me perguntavam e o que eu respondia: "Não, não tenha, não tenha, não tenha, pensa bem antes, porque a tua vida se foi". Era isso que eu respondia. Né, tua vida se foi, você não tem mais vida, você não vai conseguir mandar nem não vai conseguir mais nem tomar banho, nem no banho nada. Hoje eu já consigo falar diferente. É difícil, mas é difícil explicar o amor, é difícil explicar o que a gente sente por um filho, né. Às vezes eu paro, fico olhando para o Felipe, e eu só digo: "Ai, essa coisinha saiu de dentro de mim, que milagre é esse tão lindo?". Como é importante a gente escutar de uma pessoa o que é real, porque ninguém fala sobre isso. Então, as mães que estão ouvindo, é muito comercial de Doriana, né, nem sei se posso dizer Doriana, né, mas muito comercial, dizendo: "Ai, que coisa linda", como você disse, é lindo, mas ao mesmo tempo, naquele momento ali, é complicado. Né? É óbvio que depende da rede de apoio que as pessoas têm, tudo isso, né? Mas tu comentou uma coisa que me chamou muita atenção, que é o que eu sinto também, que é a questão de como tu se perde, tu não sabe mais quem tu é. Tu perde a identidade total. E aí as pessoas ficam perguntando, como tu falou, né? Como é mãe, como você é mãe? E tu pensa, meu Deus, hoje eu não pentei o cabelo. Meu Deus, hoje eu não dormi. Hum, Então, é muito importante isso que tu tá abrindo para nós. E eu queria entender ali uhum. que tu falou assim, eu descobri um ano depois, quer dizer que tu vinha vivendo com a depressão, sem saber. Eu acho que não é sem saber. Eu até, assim, desconfiava, porque algumas amigas com quem eu conversava me falavam: "Vanessa, cuida, né, o que tu tá me falando pode ser uma depressão", né, mas eu achei que era só uma tristeza, uma coisa momentânea. Né, então para que eu na verdade aceitasse que eu estava com depressão, foi mais ou menos um ano que daí eu procurei ajuda, né, que daí eu procurei ajuda, eu fui pra psicóloga, além da psicóloga eu fiz tratamentos, com terapias complementares, né, com terapias energéticas. Naquele período eu não tomei medicação, né, junto com a psicóloga a gente achou melhor não tomar medicação, só se realmente eu ficasse muito mal, muito ruim, eu não conseguisse dar a volta, né. Então ali na época foi com a psicóloga que foi fundamental, porque foi com ela tipo, eu falo assim ó, conversar com um amigo é uma coisa, conversar com um profissional, né, com psicólogos, terapeutas, é outra coisa diferente. Então ali na frente da psicóloga, eu consegui falar tudo o que eu pensava. Né, tudo que a maternidade estava fazendo comigo naquele momento, né, e de perder a identidade é muito forte, porque eu lembro, assim, de dizer assim: "Eu tenho saudade da Vanessa, eu tenho saudade de quem eu era antes", sabe, que eu sentia muita saudade e que eu não sabia mais quem eu era. Eu não sabia mais o que a impressão que eu tinha é que o mundo tinha se fechado na minha frente e eu não tinha mais perspectiva, que a minha vida era ali, sabe. Por mais que eu amasse meu filho, por mais que ele veio de surpresa, mas veio muito desejado, né, aquilo ali e eu me vi num momento em que eu me irritava demais com ele,
né. E aí quando eu comecei a perceber que ficou mais forte isso de não querer ver, eu tipo assim, ele chorar e eu não, ai, digo: "Ai, não", sabe, "Não, não quero saber". Eu disse: "Não, vamos procurar ajuda, porque é o meu filho e ele depende de mim e eu não posso estar assim". E aí foi quando começou. E algo que eu ficava pensando muito, né, eu dizia: "Por que que minha mãe não me contou que era assim? Por que que minha mãe não me contou?". Quando eu pergunto pra minha mãe, eu digo: "Mãe, como é que foi?". "Ah, foi muito bom, porque se eu pudesse ter vocês de novo, eu teria vocês de novo. Eu passaria por, né, tipo, eu engravidaria de novo". E eu disse: "Mas como assim?", né, porque ninguém te fala do hoje em dia até se fala mais, né, Grazi, sobre puerpério, né, sobre essas dificuldades. A gente vê que já, vamos dizer que tem um movimento que fala a maternidade como ela realmente é, mas antigamente não se falava. A minha psicóloga me disse assim: "Vanessa, imagina se a as mulheres, começassem a falar muito que é ruim ser mãe, ninguém mais vai querer engravidar". Então ela disse assim: "É o que que é? Um processo que tu vai passar ali, vai passar, e tu vai ver que daqui a um tempo, quando for falar da maternidade, você vai dizer: 'Tenha'. É difícil, mas tenha. Passe por essa experiência. Pode ser difícil? Pode, mas ela num crescimento, enorme, né, ela traz, assim, coisas que eu nunca imaginei fazer ou passar ou acontecer e hoje eu faço. Até, uma coisa minha, né, que foi bem engraçado. Eu sempre fui um pouco tímida e sabe quando você vai nas feiras, assim, que tem o pessoal distribuindo coisa? Balão ou pipoca. Nunca fui pegar, porque eu morria de vergonha, né, morria de vergonha. E a gente foi numa feira, meu marido e o Felipe, nem pensei, fui lá, peguei um balão pra ele e trouxe pra ele. Meu marido me olhou e disse: "Como que tu fez isso?". Eu disse: eu nem pensei, eu só sabia que ele gosta do balão, fui lá, peguei o balão pra ele, sem ter vergonha de fazer aquilo, né. Então para uma pessoa que é tímida, que não fazia tal coisa, foi um foi uma maravilha, né, fazer aquilo. Há Isso são 2 pequenas meses, agora não lembro se é 2 ou 3 meses, eu me descobri mãe atípica, né. O meu menino, ele está no aspecto autista, então agora é um outro momento da maternidade, que tudo aquilo que eu passei antes, que me fez ficar forte, né, para poder passar por esse momento agora. Eu sempre digo assim, me perguntam: "Ai, como é que você tá em relação a isso?". Feliz eu não tô, né, não vou ser de mentir, feliz eu não tô, mas eu tô ok, sabe, tudo certo, tá tudo certo, né, ele é uma criança incrível, com as suas habilidades, e todos somos diferentes, né, e nisso que eu foco muito nisso, né, quando me perguntam, às vezes, quando começam: "Ai, tadinho", disse: "Não, a gente é diferente, eu sou diferente de você, você é diferente de mim, ele só aprende de uma forma diferente, e pronto". é um olhar e uma paciência diferente, é isso. Total, 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 a paciência é, assim, bem grande, tem que ser bem paciente, porque compreender o mundo deles não é uma tarefa muito fácil. Eles são sensíveis demais, e então tem que ter muita paciência e um olhar diferente, para tu conseguir ver aqueles comportamentos dele, para conseguir auxiliar. Claro, eu tô bem no início, né, tipo, ainda tem muita coisa até para aprender, mas a gente chega lá, né, Legal, se a tu gente se sentir chega lá. confortável, mas eu queria te agradecer por tu poder compartilhar com outras mães, e as pessoas verem que elas não estão sozinhas e não estão loucas, né. Não, não mesmo, não estão loucas, não estão loucas. E, Grazi, eu agradeço a oportunidade.
Porque tá falando sobre isso é muito bom. As pessoas se sentem mais acalentadas, não se sentem? Quando a gente sabe que a gente não tá sozinha, que tudo que a gente pensa, já pensou, não é só da gente, que é normal a gente se sentir assim, eu acho que já traz um alívio para o coração.